aí de pessoas que estão em diversas posições no nosso mercado de Counter-Strike aqui, seja no Brasil, seja no mundo. É óbvio que o Gabriel está lá fora, mas ele acompanha de perto tudo e ele sabe de tudo que acontece aqui no Brasil. Eu fiz um preparo rapidinho de tipo um prelúdio assim antes de todo mundo se apresentar, que é para a gente pontuar o assunto realmente que a gente está falando hoje, né? Então eu queria falar rapidinho aí. Justamente o título do nosso painel é como o ecossistema regional do CSGO pode se tornar sustentável. O CSGO completou recentemente 21 anos e o título não para de crescer. Nunca um game deu tantas alegrias a seus entusiastas como o CSGO. O jogo é tão fácil de se entender e tão empolgante de se acompanhar que até hoje captura a verdadeira essência de se torcer por brasileiros nos palcos pelo mundo. E somos muito bem representados. De campeões mundiais com o MIBR desde 2006, a toda uma dinastia de vitórias e conquistas do famigerado time liderado pelo Gabriel, que está aqui, Coldzera e companhia. E não paramos por aí. Estamos mostrando que com investimento e os talentos certos, podemos continuar no topo, descobrindo novos talentos. Vide aí, claro, o Fúria, Team One, outros times, o André Acari, o Jaime de Pada, o pessoal todo que investe bastante no cenário, que hoje estão conquistando uma legião de fãs e colecionando títulos também. No ano de 2020, o curioso que, apesar de toda a pandemia e tudo que aconteceu, ele foi o game com a maior premiação total no mundo. Claro, considerando que a gente também não teve um The International esse ano. Então, foram mais ou menos 8 milhões de dólares em premiações distribuídas no mundo, deixando o Counter-Strike no número 1 do ranking. Mesmo não tendo a maior base de usuários entre todos os títulos disponíveis, é considerado por muitos o game mais raiz, o que melhor representa o universo dos esportes com a sua extensa história, personagens e relevância. No Brasil, além dos tradicionais torneios como Clutch, GC Masters, Liga Dell e CBCS, muitos outros torneios menores tiveram pelo menos uma edição e preencheram o calendário nacional durante a pandemia. O CSGO é o cenário onde também grandes celebridades esportivas congregam e se aproximam dos jogadores e streamers famosos, criando uma atenção e uma audiência gigante em volta disso. Apesar de termos uma grande representatividade com grandes times e jogadores, o processo de evolução ou de profissionalização passa pelos mesmos em algum momento indo embora do país para tentar a sorte no cenário mundial. Mas como que a gente fortalece esse cenário nacional, regional? Porque Latam e Brasil ficam muito próximos, né? A gente está sempre fazendo muitas coisas juntos. Para que isso entre num balanço mais estável. Hoje o cenário está fragmentado. Pessoal, por favor, muta o microfone aí, quem não mutou. Hoje o cenário é fragmentado. Os times não são sustentáveis. Os salários no Brasil dos jogadores não são suficientes para que eles vivam disso. O crescimento do game passa por desafios até hoje com relação a investimento de marcas por causa do tão antigo estigma de jogo violento. E temos um outro grande problema, que é o problema de calendário, para poder alinhar com calendários internacionais. Essas muitas agendas diferentes forçam um cenário a overflow de mini torneios que existem para alimentar o farm financeiro que os times precisam para poder sobreviver e o de conteúdo que streamers necessitam para fechar as suas horas de live. Mas que também impedem uma construção de hype, de momento, como qualquer outro plano de divulgação de um grande produto, de uma partida de futebol, onde a gente vai lá e fica falando por um tempão daquele Flamengo e Corinthians que vai acontecer. Aqui acontecem as mesmas partidas várias vezes, até numa mesma semana. E o público está meio cansado de ver isso. Ninguém aguenta ver na mesma semana Bulls versus Sharks, mas os times gostam disso e precisam disso para sobreviver. Um outro problema é na criação de conteúdo e na construção da audiência. Apesar da gente ter o streamer número 1 do mundo ali, enfim, um dos tops do mundo, que é o Gaules, sensacional o conteúdo dele,
Hoje são poucos os streamers e YouTubers que falam de CSGO e tem uma grande relevância. Uma partida de MIBR versus Fúria pode pegar mais de 350 mil pessoas simultâneas em uma transmissão. Mas uma final brasileira de um desses torneios que eu falei não consegue passar uma marca de 50, 55 mil pessoas assistindo. Esse peso e responsabilidade tem que ser distribuído, otimizado. Como solucionar isso? E é para isso que eu trouxe esse timaço aqui hoje, o Rock, o Felipe e o Fallen, para a gente poder discutir em cima desse cenário, desse assunto. Então, eu queria começar primeiro apresentando, né, porque eu acho que, claro, o Fallen, a Gabriel também vai falar e todo mundo conhece ele, mas queria apresentar um pouquinho do lado dos times, o Felipe Funari, que é o fundador aí, dono da W7M. Felipe, se apresenta um pouquinho, quem é você, fala um pouco do seu time. Legal. Léo, obrigado pela oportunidade de estar aqui discutindo um pouquinho sobre o nosso cenário, né? A W7M Game hoje está no cenário de Counter-Strike faz 3 anos. Desde o começo, a gente tem investido no cenário de Counter-Strike nacional. O nosso objetivo, já comentei com você algumas vezes, mas sempre foi ficar aqui no Brasil e fazer o cenário nacional e a audiência brasileira acreditar no mercado interno, que é um mercado gigantesco, cheio de audiência. Hoje a W7M Game, além do Counter-Strike, a gente está em Rainbow Six Siege também, que também é um jogo de FPS, e porque a gente acredita que não existe jogo violento, né? Existe cultura violenta e o jogo não tem nada a ver com isso. E o nosso maior desafio aqui é realmente criar estrelas, tornar pessoas aqui dentro, além de jogadores influenciadores, gerar conteúdo em cima dos nossos atletas, influenciadores, incentivar isso. É um desafio muito grande, a gente sabe disso, mas nos últimos anos, principalmente com investimentos da BBL, Gamers Club ou CBCS, isso foi possível, pelo menos a gente centralizar a audiência, que era toda ramificada, né? Tinha campeonatos com 2.000, 3.000 pessoas assistindo, e nesse último ano a gente viu esse número de audiência crescer, e a gente acredita que para o próximo ano isso deve continuar assim, né? Principalmente pelo Gaules também, que é um cara que transmite muito bem essa mensagem e acredita no nacionalismo, né? Ele acredita que no Brasil, ele torce pelo Brasil. Muito bom. Rock, sua visão, claro, eu sei que você tem uma visão muito peculiar e você acompanha todo o cenário, né? É muito legal porque você consegue ter acesso à informação de tudo que acontece dentro do nosso cenário brasileiro, no cenário internacional. Então, se apresenta para a gente, enfim, você trabalhando no Grupo Globo, enfim, o Grupo Globo cada vez mais investindo no cenário aí, não só de Counter-Strike, mas outros também. E como é que a gente chega aí ao nosso raciocínio inicial desse nosso assunto? Boa tarde aí para todo mundo que está acompanhando. Obrigado, né, Léo, pelo convite. E o Felipe e o Fallen também para poder bater esse papo hoje. Eu comecei a cobrir esportes, né? Eu sou jornalista, trabalho com esportes desde 2015, 2014, 2015 eu comecei a cobrir o cenário. E desde então eu passei por algumas das principais redações de esportes do Brasil, no Mais Esportes, na ESPN e hoje na Globo. Eu estou no dia a dia da cobertura de esportes, mas principalmente no CSGO, que é o meu jogo favorito, o jogo onde eu fiquei mais próximo também com o passar dos anos. Eu tive a felicidade de entrar justamente quando o Brasil começou a decolar internacionalmente, então acompanhei de perto essa trajetória da saída do time do time do Fallen, né, daqui do Brasil para ir lá para fora jogar. Então tenho acompanhado muito de perto todos esses anos, mas é claro que tem um carinho muito especial pelo cenário nacional também, né? Tive o primeiro campeonato presencial que eu cobri foi o Max 5 Invitational no comecinho de 2016, que foi acho que a primeira grande LAN de CSGO que a gente teve aqui no Brasil. Antes a gente teve vários campeonatos, vários presenciais, mas o Max 5 Invitational foi meio que simbolizou essa guinada de novo, né? Essa guinada do CS por aqui, com a Luminosity jogando, com a presença da GA também. Então eu sempre tive um lugar muito especial para o cenário nacional, acompanhei vários e vários campeonatos presencialmente e, como você disse, eu tenho uma opinião um pouquinho controversa sobre esse assunto, que para mim essa
todo esse ecossistema do CS, ele é feito para desfavorecer os cenários locais. A gente não tem ao redor do mundo nenhum cenário falando nacionalmente, né? Claro que a gente tem 2 regiões muito grandes, né? A Europa e a América do Norte, que são regiões que concentram a maioria das vagas, a maioria dos times de elite. Mas, enfim, se a gente pensar fora dessas regiões e pensar mais localmente, como pensando no Brasil, por exemplo, o cenário ele é todo feito para favorecer a competição internacional. Então, você tem toda a atenção voltada aos principais campeonatos do mundo. Não tem em lugar nenhum do mundo um cenário nacional forte, ou forte o suficiente para ter todo esse público. Então, por mais que a gente não tenha os melhores números aqui no Brasil, se comparado à Fúria, se comparado ao MBR, a gente ainda tem melhores números do que qualquer outra região do mundo. Então, acho que o debate ele tem que centrar muito como que a gente pode otimizar isso, como você falou antes, e não necessariamente como o cenário nacional pode dar um passo além. Eu acho que a gente já está numa posição boa, claro que ainda por uma questão socioeconômica é muito ruim para a maioria dos jogadores, para os investidores, mas acho que a gente já está numa boa posição e que pode ser otimizada com algumas mudanças, mas sempre dentro dessa limitação de que o cenário internacional sempre está chamando a atenção do público por questão de calendário, por questão de vagas, tem várias questões que atrapalham um cenário local aqui no Brasil. Muito legal. E a gente vai falar bastante ainda sobre isso, porque o Rock sabe que eu concordo muito com ele, né? E até estive no comando aí de ESL e outras empresas, e com isso pude ver realmente como é complicado você conseguir vender o discurso de fortalecimento das regiões por uma questão política, por uma questão comercial, enfim, é um assunto que a gente vai falar para frente. Mas, Gabriel, poxa, você, nosso embaixador, enfim, está aí realmente todos os dias representando o Brasil pelo mundo afora. E justamente teve essa sua carreira pontuada, onde você teve uma participação e o crescimento inicial aqui no Brasil, principalmente ainda num cenário que era muito, muito pequeno, né? Tinha pouquíssimas opções e chances de crescimento, não só aqui dentro, mas também eram muito difíceis esse cenário de levar pessoas para fora e você fazer uma carreira lá fora. Você, contra todas as adversidades, mostrando o seu talento, foi lá, conquistou o seu espaço com toda a dor e sofrimento que a gente sabe, a sua história é super conhecida. Mas agora está numa posição realmente privilegiada, você está conseguindo olhar o cenário, digamos assim, macro, né, e ver tudo o que acontece no mundo inteiro, e eu sei que você dá uma atenção, sim, muito carinhosa para o cenário brasileiro. Então, primeiramente, obrigado pela sua presença, a gente sabe como é que é difícil encaixar as coisas na sua agenda, mas eu sei que, como eu disse, você dá muita importância a esse assunto, então a gente queria ouvir um pouquinho de você. Fala, galera. Bom, obrigado pelo convite. Prazer estar aí com vocês na conversa. É um assunto bastante delicado, né? E é um assunto bacana, porque são 21 anos de CS, né? Eu jogo CS desde 2003 aí no Brasil, na época de Lan House ainda. E a gente viveu diversos momentos de CS no país. Como você mesmo falou, né? A gente começou... Os números que a gente tem hoje, por mais que a gente considere eles baixos, né, para cenário internacional, são números gigantescos, cara. Você imaginar 55 mil pessoas ao vivo assistindo um G3X MBR em 2005 era impossível. Difícil de imaginar que isso acontecer. E se acontecia por scorebot, né? Acontecia com a galera assistindo só o feed, então não tinha uma transmissão de fato. Então acho que nesse ponto a parada já evoluiu muito. Mas eu concordo com o que o Rock falou. E só para a gente puxar um pouquinho... O problema do Counter-Strike brasileiro, se é que a gente pode considerar um problema, é que como o cenário ele é muito internacional e do jeito que ele foi sendo moldado aos anos, quando eu digo isso, é referente aos organizadores de campeonatos, como a gente não teve uma Valve vindo e falando, olha, vai ser assim, assim, assado, vai ser assim, assim, assado em cada país, depois vocês se enfrentam e depois a gente tem o campeão. Não saiu tudo organizado, foi tudo meio que acontecendo, o que eu acho maravilhoso, mas ao mesmo tempo tem o lado ruim disso, que primeiro se desenvolveu a Europa, primeiro se desenvolveu os Estados Unidos, e depois de muita extinção de saco em fórum, a gente foi ter servidor aqui no Brasil, né? Lá atrás isso daí ainda, e depois de muita luta e a gente tendo que se virar aqui por iniciativas
meio singulares, né? Viajando com o dinheiro da comunidade para jogar um campeonato na Europa. A gente começou a aparecer para o mundo e aí a galera começou, nossa, tem times lá também, vamos fazer alguma coisa lá também. Então, a América do Sul, Oceania foram sempre continentes que foi mais de inclusão assim no cenário. Nunca foi, nossa, vamos desenvolver esses mercados fortemente, é lá que nós vamos construir o nosso negócio. Sempre foi, vai ser legal ter esse pessoal para a gente ganhar essa representatividade global no nosso jogo, na nossa competição. Então a gente sempre acabou ficando, infelizmente, com as migalhas. É uma vaga, pouca premiação. E o que isso acabou acontecendo? Acabou acontecendo que os times brasileiros de grande qualidade, que queriam ser os melhores, tinham essa realidade pela frente. E além disso, a parte de dentro do jogo também. Como é que você vai fazer para dentro do Brasil, só sem enfrentar as equipes internacionais, chegar bem no campeonato e poder brigar de frente com elas, se você só vai jogar uma vez ao ano? Então você junta essas duas coisas, que o jogador precisa ter a experiência de jogar muitas vezes contra esses times para aprender. E junta o fato de que a gente só fica com as migalhas aqui nos continentes laterais, né, nos continentes mais afastados, você cria esse cenário onde é necessário para o jogador que quer ser elite mundial, vivendo no Brasil, ir para fora. Então você tem um problema aí, porque todas as nossas grandes estrelas, todas as grandes histórias, todas as pessoas que também conseguem uma repercussão maior, elas não estão no Brasil. E aí o nosso cenário brasileiro fica enfraquecido nesse sentido, porque os grandes nomes estão fora. E a gente, quando toca nesse assunto, eu até já conversei isso com o Ded, conversei isso com algumas pessoas, qual é o momento que será possível uma guinada, né, dos times brasileiros e um retorno para o Brasil, se a gente está longe desse momento ou está perto. E todas as vezes que a gente conversa, a gente parece que está longe, mas cada vez parece que está mais perto. Não sei se você vai me entender. A gente ainda está longe, mas eu acho que está mais perto agora do que estava em 2016, por exemplo. E o motivo que eu acho isso é porque o próprio cenário norte-americano está muito enfraquecido hoje. O Brasil ele tem sido grande representação no cenário norte-americano desde quando a gente foi para lá, desde 2015. E então, assim, nós já estamos praticamente salvando uma região. Então, por que nós não estamos fazendo isso no próprio Brasil? E aí, então, é um debate que vai ser levado muita coisa em consideração, mas eu acredito que para o cenário brasileiro realmente poder desfrutar, né, porque, vamos ser sinceros, eu acho que se o cenário brasileiro se reunisse no Brasil e a gente pudesse existir aqui dentro do Brasil com todas essas vagas, com toda essa aporte salarial dos jogadores, nós teríamos provavelmente o maior CS do mundo disparado, maior do que competições europeias, por exemplo, porque você vê transmissões do Gaulês aí, jogos entre os clássicos brasileiros, 300 mil pessoas assistindo. Então a gente seria muito forte se isso acontecesse com regularidade. Só que é uma ideia difícil de vender porque ela está meio que anti-sistema, né? Se você falar, pessoal que está nos Estados Unidos agora, volta para cá que nós vamos fazer um negócio super louco aqui, vocês confiam na gente? O cara vai, isso aí tá totalmente na contramão do que a gente vem vendo nos últimos 5 anos. Será que é esse caminho mesmo? Então, eu acho que o grande desafio é como fazer essa guinada, se é que ela é possível. Eu tenho minhas dúvidas e realmente eu não tenho essas respostas, mas que seria maravilhoso. Se funcionasse, seria assim, porque aí seria o Brasil numa posição ainda maior no CS mundial. E acho que o brasileiro teria mais prazer em acompanhar o CS nacional dessa maneira. E digo mais, os times que estão aqui teriam chances também de se provar mais rápido, né? Porque o cara tá no Brasil, às vezes joga super bem, exemplo aí a W7M, os caras estão numa guinada legal já, mas não tem como mostrar nesse nível mundial, né, o jogo deles, porque só vai ter essa oportunidade quando tiver uma vaga aqui no Brasil, quando ganharem, quando forem para fora e fazer 1 ou 2 jogos apenas. Então, o desafio para esses caras é muito grande de estourar. E se todo mundo tivesse mais por aqui, seria mais fácil para esses jogadores aparecerem também. Então a gente está num limbo onde as estrelas já estão fora e estão se virando, e quem está aqui dentro está se virando também para talvez chegar lá um dia, né? É uma situação bem complicada. Muito legal, você tocou em vários assuntos aí. Eu até, engraçado, quando eu estava fazendo a curadoria dos painéis, uma das ideias que a gente teve foi justamente essa questão de cenário aberto com cenário fechado. Então você tocou nesse assunto com relação a falar de como que a Valve gerencia o Counter-Strike, diferente de uma Riot e de outras empresas que têm o seu ecossistema fechado. Que nem você disse, tem a parte boa e tem a parte ruim também. Eu acho que a parte ruim ficou justamente nessa, entre aspas, bagunça e agenda de diversas empresas diferentes, e com isso fragmentou bastante o cenário. Mas a parte boa é que realmente poderia ter um raciocínio lógico e uma região mais forte local, caso fosse um ecossistema fechado. Mas, enfim, aí é outro assunto, a gente teria que fazer um painel só para falar disso. Agora, a gente sabe que a gente tem uma questão
financeira, econômica aí também. Então, a gente sabe que um dos motivos óbvios de uma Europa e de um Estados Unidos serem grandes regiões, além de terem grandes jogadores, é claro, uma parte econômica muito grande, uma parte de viabilização desses projetos, né, de você ter as grandes empresas investindo nessas regiões, porque tem um alto poder de consumo e o retorno que esses campeonatos traz numa North America é muito maior do que daria numa região como a nossa, não de audiência, mas de consumo mesmo, né? Então, enfim, uma Intel que resolve botar um dinheiro num cenário norte-americano não é o mesmo dinheiro que ela gostaria de botar aqui no sul-americano. A gente falou aqui também, você mencionou, né, Gabriel, que essa história da Valve, ela realmente ela não só larga, como muitas vezes ela não facilita, né? Porque ela bota algumas regrinhas que impedem a criação de modelos de negócio que poderiam ser viabilizados com mais investimento aqui na nossa região, como, por exemplo, a questão da exclusividade dos times, né? Enfim, a ESL tentou fazer um acordo de exclusividade, aí ela tomou um presta atenção da Valve. Aqui no Brasil tem a CBCS que tem os times exclusivos que jogam lá. O Clutch, ele quase foi para o modelo também fechado exclusivo, mas aí a gente reverteu e eles podem jogar outros torneios também. Então, enfim, para vocês como times, vocês ficam meio que numa sinuca aí, né, Felipe? No meio disso tudo, sem saber para onde ir e aonde você coloca o seu investimento. Mas eu acho que o que o Gabriel falou seria fantástico se o nosso... Imagina ter de volta esses times para o Brasil e a gente poder ter uma grande ou grandes ligas aqui acontecendo que representassem melhor o nosso país depois em torneios internacionais. Com certeza. A W7M a gente tem a mesma opinião, né? Eu costumo relacionar o sistema bancário, né? O sistema bancário brasileiro ele é o mais desenvolvido do mundo para atender o mercado brasileiro, né? Por quê? Porque o brasileiro tem uma alta taxa de consumo e é um mercado muito forte aqui, tem muita gente, muita população. No Counter-Strike não é diferente, a gente tem muita audiência, a gente tem muita coisa circulando aqui. Para a gente seria uma honra se Fallen, outros times Fúria e o Team One voltassem aqui para a gente montar. Até comentei rapidinho com o Fly uma época, por que não montar uma clutch, grupos time norte-americanos, grupos times sul-americanos e fazer uma final regional ou não, só com brasileiros para fortalecer. Eu acho que tem N saídas que a gente pode fazer. A Argentina está fazendo isso muito bem com os times deles, né? Bateram quase 100 mil pessoas assistindo um show match, não é nem um campeonato, não é final, né? Porque eles souberam contar essa Fantástico, história. Eu acho que o Brasil, e não só o Brasil, acho que a América Latina inteira, como os Estados Unidos é gigantesco e joga Los Angeles contra Nova York ou qualquer outra coisa e tem um meio termo, acho que a América Latina inteira pode se unir para fortalecer isso e formar uma região como a Europa ou como o próprio Estados Unidos é. Roque, a gente conversou muito sobre essa parte que, como eu te disse, a gente concorda, né? Enfim, e eu vi isso na frente da ESL, onde eles simplesmente não reconhecem os torneios fortes que acontecem não só aqui no Brasil, mas em outras regiões também. Eu tive contato com organizadores de diversos outros países, Itália, da Oceania, como o Fallen falou, e eles preferem fazer os seus qualifiers online, powered by eles mesmos, para poder conseguir uma vaga numa Pro League ou para conseguir uma vaga, enfim, em outros grandes eventos, né, uma Blast e por aí vai, ao invés de conversar com parceiros locais que já têm produtos fortes e fazer com que esses parceiros locais sejam seus representantes, né, e com isso fortalecer o que a gente já tem aqui, porque isso eu falava em todos os meus painéis lá fora, pessoal, e eles não conseguem entender. Só uma vaga internacional já é algo fortíssimo para um cenário local. E com isso eu conseguiria montar um produto, monetizar esse produto, vender para patrocinadores, dar uma boa premiação não só para o vencedor, que teria, claro, também a chance de ter a viagem, de poder participar, mas também os outros times que participaram poder também ter uma ajuda de custo ou um appearance fee aí decente pelas suas performances, mas isso não acontece, porque aí eles vão lá e fazem o torneio online e dividem a audiência
Enfim, e quem ganha com isso? Ninguém ganha com isso. Pois Então, é, Léo, mas aí que tá. Acho que vem dois motivos pelo qual eu acho, né? Não tô falando isso tá? com propriedade, porque eu não trabalho lá dentro. Mas, de novo, a gente só pega as migalhas. O cara só tá interessado em dizer que teve um representante. Mas até aí, se você fosse usar esse raciocínio, seria fácil pro cara também, viu? Faz o que você quiser com a vaga aí, me manda um time pra cá que é o que eu quero. Poderia ser Isso. assim. Então tem mais um fator que é o seguinte: a galera, infelizmente, como são muitos rivais, né, um contra o outro, é SL contra Blast, que é contra a Epicenter no passado, que era contra a Face It, é um contra o outro o tempo todo. Então, ó, esse aqui é o meu bolinho, esse aqui você não mexe, faz o seu aí. Esse aqui é o meu, não mexe aí não. Então, tipo, não existe aquele negócio do vamos olhar para o que seria melhor para todo mundo que está aí. É o que é melhor para mim só, mas é normal. O mundo é assim, no fim das contas, para um monte de coisa, né? Mas acaba que respinga nisso. Você tem aqui uma coisa que poderia ser muito bem feita, né? Que é ouro pra gente, uma vaga. Pô, cenário aí de CS desde 2006, com viagens para WCG, foi movidas a uma vaga numa etapa mundial. E aí Pois o cara é. vem, ó, faz um jogo online aí, vê o que vai dar. E você aqui fala, meu Deus, eu com uma vaga dessa daí, colocava naquele meu evento lá presencial e você não tem como fazer isso porque não faz parte do bolo. É complicado esse lance, mas é a realidade. Quando a gente conversa com eles, eles falam várias coisas, né? Eles falam uma que eles até questionam o medo da qualidade de um qualifier que seja assinado por eles aqui no Brasil não fosse bom o suficiente. Enfim, tem uma questão de controle também, que eles não têm também como dividir fatias de dinheiro dos patrocinadores que eles fecharam lá fora para poder alimentar essas regionais. Mas, Roque, será que o motivo é esse mesmo? Eu acho que o motivo não é esse porque, primeiro, a gente nem tem essas vagas do Qualify Online, né? Outras regiões que sinceramente, acho que a gente não tem mais desculpas para falar. A América do Norte está muito fraca agora, né? Perto do que já foi. Mas, enfim, se a gente não precisa nem ter esse cenário enfraquecido no NA para a gente lembrar de vários campeonatos que tem Qualify para a Oceania, Qualify para a Ásia e ignoram totalmente a América do Sul, sendo que a gente tem um nível competitivo maior que essas duas regiões. Isso está provado pelos todos os títulos que a gente alcançou. A gente tem números melhores que essas regiões, com os campeonatos locais. Eu duvido que algum campeonato da Oceania pegue, sei lá, 3, 4 mil pessoas assistindo, como a gente pega no Clutch aqui numa segunda, terça-feira, num dia de semana, mesmo sem o Gaules. Se a gente colocar o Gaules nessa conta, esse número aumenta muito mais. Então, eu acho que essa predisposição, essa má, né, disposição que as organizadoras têm com o cenário sul-americano e brasileiro no geral, acaba criando essa situação que os times têm que ir para fora para ter essas vagas, e essas vagas não vêm para cá porque os times estão lá fora. Então, assim, fica nessa dualidade. A gente acaba deixando de ter os times competindo aqui, mas se os times ficarem competindo aqui, a gente não tem as vagas. E, pô, a gente foi lá para fora, o time do Fallen ganhou 15 títulos internacionais, e mesmo assim não tem um Qualify sul-americano para uma vaga. Pô, que seja uma vaga, se a gente pegar no ano todo, acho que a gente teve em 2000, eu lembro que eu sempre fazia essa conta, mas em 2018, por exemplo, a gente teve 6, se eu não me engano, 6 vagas internacionais, sejam para campeonatos Star Ladder, por exemplo, que na China, ou um campeonato regional, que só você vai para outro país aqui da América do Sul mesmo. E a gente meio que ficou estacionado nisso depois de ter 2 anos de um time brasileiro dominando o cenário internacional. Então a gente mostrou resultado em 2016, mostrou resultado em 2017. Isso não foi o suficiente para a gente ter essa atenção de vagas aqui. Então, por mais que eu entenda isso que você citou que eles usam, né, Léo, como desculpa para sobre cota de patrocínio, sobre qualidade de organização e tudo mais, eu acho que também tem essa coisa de os times brasileiros bons estão lá fora. A gente não precisa fazer um qualify para eles na América do Sul, quando não é verdade. A gente tem ótimos times aqui, teria times melhores ainda se essas vagas tivessem disponíveis para ser jogado aqui. Eu acho que você está certinho, Roque. Só para complementar uma coisa, quando a gente estava ganhando as competições, eu lembro que foi mais ou menos 2016, 2017, existiam muitas reuniões com o pessoal que fazia o produto lá na SL, em alguns torneios, assim, com os jogadores. Sim. E eu lembro que eu batia bastante na tecla, cara, o jogo tem que ser global. Eu pegava e falava, cara, vocês têm que trazer sempre representantes dos continentes. E eu falei isso que você falou aí, Léo, da vaga, eu falei para os caras lá pessoalmente. Isso. Meu, vocês não têm noção do valor que é uma vaga no Brasil. Vocês fazem um cenário lá crescer com um spot, cara. E eles escutaram, de certo modo, porque
vocês vão talvez agora aí refrescar na memória, chegou a ter uns eventos ESL ano passado com 32 times, cara. Os caras começaram a trazer time, só que eu acho que financeiramente falando e estruturalmente falando, isso não pagou a conta. Ele gerou para os caras uma despesa maior, gerou para os caras um esforço maior de fazer um campeonato o dobro do tamanho, às vezes até o quádruplo do tamanho, e para qual retorno? Então, assim, você também tem que se colocar na cabeça dos caras também que, putz, é lindo se existir um mundo onde todo mundo joga, todo mundo tá feliz, todo mundo tá crescendo junto. Só que também, para quem tá fazendo o produto, às vezes não é tão fácil operacionalizar isso. Então, eu lembro que a SL trouxe esses torneios com 32 equipes, inclusive foi a época que a gente viu o time alguns times brasileiros indo para fora, jogando finais da Série Pro League, teve umas coisas bem legais, assim, tava tendo bastante viagem. O Rock comentou que foram 6 vagas, né, eu acho, aí, em alguns dos anos, não teve esse movimento, só que eu acho que meio que a galera avaliou depois e falou, eita, peraí que não tá valendo tão a pena assim. E eu acho que a maioria dessas coisas acontece pelo que o Rock falou aí, cara, porque como os times brasileiros tops já estão em outra região, quando eles pensam em NA, eles pensam, opa, lá é NA e Brasil, lá que tem time brasileiro lá também, vamos jogar as vagas para lá. Por isso que eu digo que se os times brasileiros voltassem, por qualquer motivo que seja, o cara tem que falar, olha, para eu ter o mercado da América do Sul assistindo, né, do Brasil assistindo, eu preciso que as vagas estejam lá. Deixa eu dar uma remanejada nas minhas vagas aqui, jogar 2 ou 3 vagas para lá, 2 para os Estados Unidos e aí a gente junta depois. Porque para os caras seria a mesma coisa, só que pelo fato do Brasil estar na América do Norte com as melhores equipes, isso é impossível, porque o cara realmente faz essa conta, ó, já tem 2 times top lá, poca 4 vagas, vamos ver o que vai dar. A gente sonha bastante com essa volta, né? Enfim, em 2017 eu também, quando eu estava na ESL, eu recebi uma solicitação e eu montei todo um projeto do que seria uma possível ESL Pro League Latam, porque eles estavam vendo como fazer isso em outras regiões, mas eu lembro que no final, engraçado até que no final negaram a nosso projeto, dizendo que o foco deles era a Ásia, e acabou que na Ásia em si não é que saiu também um grande projeto ou um grande ecossistema de lá, né? Enfim, a gente tem times asiáticos bons ainda, mas essa Pro League fortíssima que era para ter saído asiática acabou não saindo, e a nossa também não. Mas assim, Gabriel, a gente sabe que hoje também tudo se resume a finanças, né? Então, e hoje com a diferença de moeda, a gente está se distanciando mais e mais do que seria algo viável. Só um general facts para todo mundo, o cenário em geral global de Counter-Strike, ele não é sustentável, tá? Então, assim, as empresas, mesmo as grandes empresas, a Blast, a ESL, esse pessoal, eles tomam prejuízos e têm dificuldades no fechamento de conta, sim, porque os números que são adquiridos globalmente de verbas e afins para se realizar todas essas produções, esses eventos, o pagamento dos times, dos atletas e tudo envolvido, ainda não está dando retorno baseado enfim, tickets que eles vendiam nas arenas e outras coisas que eles vendiam também. Então, o próprio mercado global ainda não se estabilizou e não chegou num ecossistema inteiramente sustentável. Então, quanto mais o nosso aqui regional. Mas, Gabriel, pensando justamente nisso, uma grande diferença de moeda hoje, vocês com as suas vidas já bem estabelecidas no exterior, o que seria um ajuste, o que seria um preparo do ecossistema nacional aqui para poder algum dia receber os filhos pródigos de volta e a gente conseguir formatar melhor esse nosso ecossistema nacional? Olha, Léo, sendo completamente sincero, eu acho que o único jeito disso acontecer é uma forçada de barra de alguém de cima. A Valve chegar e falar, brasileiros agora só competem no seu país, ou chegar competidores, às vezes, das ligas e falarem, olha, vocês não vão jogar esse torneio aí. Eu acho que porque agora a situação está muito cômoda para quem está aqui fora. O cara está ganhando em dólar, o que para ele é muito melhor do que ganhar em real, obviamente. O cara que ganha em dólar está ganhando 5 vezes e meia mais que em real no Brasil no momento. Tá morando num país bacana. Tá longe da família, acho que isso é um revés que talvez alguns jogadores pensassem, putz, vou voltar para perto da minha casa. Só que ao mesmo tempo tem um monte de gente que morre de medo de voltar perto da casa, e você sabe que tem perfis de jogadores que às vezes são bagunceiros, o cara fala, melhor deixar esse cara perto da casa dele que na casa dele. Tem, isso é verdade. Então o cara vai falar, melhor que a gente fique aqui fora mesmo para evitar problema. Então você tem esses altos e baixos, e eu acho que do jeito que tá nesse momento, cara, a única coisa que faria os times voltarem seria algo de cima mesmo. A Valve chegar realmente aplicando isso, ou os torneios falarem, o cenário NA tá muito mal no momento, nas pernas, agora vão ser 4 vagas no Brasil. Aí o cara fala, opa, peraí, vou ficar aqui, às vezes para quem então, se a vaga para jogar o Mundial tá lá no Brasil?
né? Então aí talvez a gente visse os times voltarem para o Brasil para buscar essas vagas, entendeu, Léo? Então, mas como é que as vagas vão pular do nada para ir, entendeu? Então eu não sei como é que Eu vou resolve te essa dizer que equação, cara. tem muita conversa rolando aí. Ia ser muito curioso ver os times lá, um Cloud9, a galera Team Liquid vindo para cá, para baixo, para poder jogar as vagas aqui. Mas em Felipe, relação a isso, fala, eu tenho Felipão. só uma dúvida, assim, dos times virem aqui pegar vaga, né? Eu acho que é uma discussão também que rola e o cenário inteiro nacional, principalmente as organizações que estão aqui no Brasil nos campeonatos principais, discutem Sim, sobre, né? sim, Pô, mas a Boom veio aqui só para pegar vaga, a Shark só joga aqui para pegar vaga internacional. sim. Isso é legal, eu concordo, acho importante eles estarem aqui, mas só para isso também não é relevante, né? Sim, Eu Tá acho que certo, é. é outra certeza. Se história. for só para competição, não é saudável, não. Aí Eu é adoro, um sequestro da vaga, né? Teria que ser para fazer parte do ecossistema e competir no exatamente. local. Você tá Exato. Eu certo. adoro toda a galera da Boom, mas eles vieram farmar dinheiro aqui no Brasil. Porque a gente sabe que eles vão sair do país. Foi muito legal ter eles aqui no Exato. cenário. Acho que para os atletas é muito importante essa experiência também. Mas a gente sabe que eles vão sair. Como que a gente constrói uma história em cima deles? Não constrói, né? Não constrói. É, só se o Fallen algum dia quiser vir jogar aqui na W7M para voltar aqui para Opa! Opa, olha, hein? Olha. Filipão, eu ia Mas, falar um negócio bem para você mesmo. Você viu aí que esse ano a gente teve não só o Clutch e o CBCS, aí vai como torneios principais, e depois a gente teve, claro, o Tributo Major do Gal com relação às vagas, mas a gente teve aí uma série de mini torneios e de outros torneios que aconteceram, de novo, porque tem essa abertura, os encaixes de calendário, e é bem isso mesmo. Hoje em dia, se você dá uma boa premiação, você consegue a atenção dos times porque estão precisando ter esse retorno financeiro aí. Você vê isso como positivo, como negativo? Como é que você vê essa onda de mini torneios e um monte de coisa que apareceu populando o calendário diariamente aí do fã de Counter-Strike? pelos feedback dos atletas, isso é positivo. No feedback das organizações, para contar história e gerar influenciadores, vai muito de encontro com o que você falou aqui no começo. O time joga contra os melhores times toda semana ou uma vez a cada 2 semanas, então não tem muito sentido, né? Eu acho que quantos menos jogos aqui nacionalmente, melhor, mas a gente também tem o viés do atleta, né? Quanto menos jogos, menos treinamento, menos capacidade de ganhar as vagas e jogar internacionalmente. Então, eu acho que tem que ser um calendário completo, Léo. A gente tem lacunas de agenda muito grandes entre uma competição e outra, né? Acabou o GC Masters em junho, a gente volta a jogar no começo de setembro, né? Finalzinho de agosto ali. Então, como que a gente preenche essas lacunas? A gente sabe que o nosso maior problema de preenchimento é financeiro, né? Não tem como você colocar campeonato se você não tem recurso para colocar premiação, estrutura de time, presencial, né? Então, como que a gente consegue pegar o que a gente já tem hoje, mesmo que não tenha aporte financeiro, e diluir isso ao longo do ano, né? E óbvio, a comunidade tem que comprar a ideia, né? Por isso que o Gaules é muito importante, os próprios atletas que jogam internacionalmente, o Fallen, Code, Taco, seja quem for, também é importante incentivar esse cenário nacional. É assim que a gente enxerga. Então, Roque, nesse raciocínio, a gente está falando que, de repente, a gente poderia seguir com essa quantidade ou até mais de torneios diferentes e, de repente, todos eles num formato menor, como são os torneios internacionais que, tirando a Pro League, todos são copinhas que, enfim, são de uma semana ou, enfim, tem 4 dias de duração. Você acha que para a gente poder montar o ecossistema aqui no Brasil seria mais torneios de menor duração ou a gente poder fazer um mix entre grandes ligas e os torneios pequenos? Eu acho que a gente está tendo um laboratório legal agora quanto a isso, né? Nesses últimos 2 anos, um ano e meio, com o CBCS e com o Clutch. A gente vinha de anos e anos aí, quase 7 anos só de campeonatos pequenos, tendo as ligas mensais da GC, aí de vez em quando tem um campeonato de alguém de fora, e agora a gente tem um calendário um pouquinho mais organizado. Os times que jogam CBCS jogam o CBCS em agora 3, 4 etapas por ano. Os times que jogam o Clutch jogam 2 vezes o Clutch por ano, jogam 2 vezes a GC Masters também. Então a gente tem um calendário um pouco mais organizado. E acho que isso serve para a gente observar, comparar os números. Claro que o crescimento do público também aconteceu nesse tempo, então não é só o calendário organizado que faz as pessoas assistirem mais os campeonatos hoje, mas ele ainda pode
pode ser otimizado. Por exemplo, os times do Clutch agora estão se encontrando com os times do CBCS na Horus League, que é uma história super legal. A gente tem as duas ligas que se separaram no ano passado. Agora eles jogam a Horus League, que é um campeonato pequeno, mas é um campeonato que já também criou uma tradição. A gente tem aí todo ano, já teve final presencial em São Paulo, já teve final presencial na Argentina. E essa história não está sendo bem contada. Os jogos são durante a semana, num horário até que bom, 8h30, 9 horas da noite. A gente não tem o público acompanhando esses jogos, que é meio que uma premissa que todo mundo criou no ano passado. Quando os times do CBCS enfrentaram os times do Clutch, como é que vai ser? O Clutch está muito acima do CBCS, qual que é esse nível? E agora esses encontros estão acontecendo online, claro que num contexto muito diferente do que a gente gostaria, mas esses confrontos estão acontecendo e as pessoas não estão assistindo mesmo assim. Então, acho que apesar da gente ter um calendário que eu considero organizado hoje, acho que é difícil a gente ter aquela coisa que tinha antes, de jogar vários qualifies, de ter que ficar adiando o jogo, e daí você abre a tabela da Liga Pro, da GC, tá um jogo cada dia, porque o time tem vários campeonatos para jogar. Hoje a gente tem um calendário mais organizado, mas o público ainda não está se interessando pelas histórias que estão se criando. Eu concordo com vocês falando sobre a Boom, tá aqui no Brasil e não conseguir criar essa história. Eles jogaram diversos campeonatos, jogaram o CBCS uma vez, estão jogando agora de novo, jogaram Red Dragon Challenge, jogaram o GC Masters, e todo mundo assistia, meio que mesmo sabendo que a Boom era o grande favorito, o pessoal ia assistir, mas parece que a gente não consegue sair muito disso, sabe? O público só passou a assistir os campeonatos nacional em massa, porque o Bolt está indo muito bem fazendo stream, o Phelps tá tocando o canal dele no YouTube, então chamando a atenção também. Você tem caras que foram grandes lá fora e que agora estão no cenário nacional, então eles trazem um público extra para o campeonato, mas dificilmente a gente conseguiu escapar dessa narrativa de boom. A própria Sharks, que está aqui no Brasil agora, jogou o Clutch, jogou outros campeonatos aqui, eles até não conseguiram se classificar, não lembro para que campeonato agora, eles jogaram o Qualify e não conseguiram passar. Todo mundo ficou super desapercebido, eles nunca foram um time que tem, né, essa atenção. Aí chegou mês passado, o Léo tá no MBR agora, jogando muito bem, e todo mundo meio que se questionando como se o cara tivesse saído do nada, quando na verdade ele já compete aqui no Brasil desde, sei lá, 2017 com a PRG, ele vinha jogando regularmente no Clutch, um campeonato bem organizado, um campeonato que tem transmissão do Gaules, tem transmissão com os principais casters do Brasil, então ele passou o ano todo aqui jogando, sendo mostrado, e do nada parece que o cara chegou do nada. Então, assim, eu acho que eu sei que muita gente discorda quando eu falo isso, mas acho que o público tem uma grande parte dessa ausência. A gente tem produtos muito bons, claro que há espaço para melhorar e ter campeonatos que chamam mais atenção, mas hoje, assistindo um campeonato do Brasil, ele não perde muito para um campeonato internacional, a não ser, claro, a qualidade dos times, qualidade de premiação. Mas o produto é muito bem feito, a gente tem GC Masters, que é um campeonato que é exemplo de criação de conteúdo, o próprio Clutch, a gente teve competições semanais presencialmente, no CBCS também semanal presencialmente, então a gente tem todos os elementos que nos últimos anos eram tidos aí como importantes para ter um campeonato bom, que é a coisa de tá sempre na LAN, ter criação de conteúdo, ter pessoas relevantes fazendo a transmissão do campeonato. A gente tem tudo isso hoje e mesmo assim o público não está assistindo. Então eu acho que o público também tem a sua parte, acho que a galera poderia dar mais atenção para os produtos bons que a gente tem aqui. Mas eu não consigo ver o público como um culpado nessa história. Eu acho que ele também é um resultado de como as coisas se formaram, sabe? O brasileiro ele acostumou que o legal pra caralho é ver os caras jogando campo lá fora. Acostumou, né? Porque foi o que aconteceu em 2015 pra frente, quando teve o boom do estouro do CSGO. E como nunca houve esse retorno pro cenário brasileiro, ele não aprendeu a curtir o cenário brasileiro pra caramba. Então, basicamente, a culpa é do Gabriel. Né? Eu ia falar isso, mas fiquei quietinho aqui. De certo modo, é um efeito, né, do que tudo como aconteceu, né, cara? A gente quando fala que a Valve tem o seu jeito de lidar com o jogo, a gente fala que tem coisas boas e coisas ruins, tá aí uma coisa ruim que a gente sabe. Quando a gente fala que os times brasileiros estão lá fora, coisa boa, tá aí uma coisa ruim que a gente sabe. Então, quando a gente fala, o público tem sua parcela de culpa,
Eu concordo, mas será que eles estão realmente culpados, cara? Porque foi como eles foram educados. Então, eu acho que a grande questão é como é que nós vamos educar, como é que nós vamos trazer atenção para esses jogos para o público. O que eles querem ver, velho? Esse que é o lance, né? O que o público quer ver? Como é que a gente vai trazer isso? Esse é o desafio. Isso me traz para uma outra pergunta que eu queria fazer. Enfim, a gente até está caminhando aqui para o final do nosso painel, mas eu acho que é super pertinente. Gabriel, hoje a gente sabe que o Counter-Strike, ele não é um jogo de fácil acesso, né? Ele é um jogo hoje que demanda, curioso, né? Ele hoje virou um jogo que demanda uma máquina super poderosa para rodar direito. Ele tem um cenário, entre aspas, desorganizado. Ele é muito aspiracional, então ele é um dos que mais tem ídolos e o pessoal quer algum dia ser esse ídolo. Mas hoje, o que leva um garoto, ou como é que você acha que o Counter-Strike vai continuar levando ou criando uma nova base quando você tem, por exemplo, aí um Free Fire de facílimo acesso no telefone dele, enfim, se ele é talentoso, ele pode realmente subir na ladder, ou enfim, subir no ranking e conquistar o seu espaço. Então, enfim, como que o Counter-Strike continua formando novos talentos em um universo onde o Free Fire é rei, por exemplo? Eu acho que o lance do Free Fire pode não ser o melhor exemplo com o CS, porque primeiro estão em plataformas diferentes, né? O cara que tá no Free Fire, obviamente, ele vai ter acesso ao game só pelo celular. Muitos deles podem nem ter o computador, ou podem ter e gostar muito do jogo, tanto faz. Mas eu acho que os grandes competidores deles pro CS, que até deram uma assustada, foram os Battle Royales que apareceram, né? Os Battle Royales, eles vieram fortes aí com Fortnite, com PUBG, e mais alguns outros que vieram. O Valorant, né? O Valorant que falam que é o Counter-Strike com um ecossistema diferente, organizado. Só que o lance desses Battles Royales é que eles não assustaram tanto o CS a longo prazo, porque a competição em si não é tão atraente como a do CS. Pode ser um jogo muito legal de sentar ali, jogar com seu parceiro no final de semana, dar uma risada, jogar, mas na hora que a gente fala em transmitir, ter narrador, ver a ação, se divertir com o game na transmissão, ele não chegou nem perto. Então acho que aí o CS escapou. Então o cara que tá afim de realmente competir ou assistir uma competição, ele vai encontrar muito mais isso no CS. E aí, então, a gente veio para os outros competidores, né? Pro Valorant que veio agora. O Valorant é um jogo que preocupa, cara, e já tá atrapalhando um pouco o CS, de certo modo, porque você tem, por exemplo, o enfraquecimento da região norte-americana muito se deve ao Valorant, porque muitas orgs que, como o Léo já comentou, muitas vezes estão rodando no vermelho, estão apostando numa valorização lá para frente, daqui a muitos anos, e tem uma marca forte no game que vai estourar, que já é realidade. O cara pega e fala, opa, tem um outro caminho aqui que é mais ou menos parecido, e agora eu tenho um outro ecossistema onde, na real, o próprio jogo me ajuda a custear meu time, ou sei lá, vai ser um negócio que eu mais certo, que a minha vaga nunca vai embora. Tem vários fatores, então o cara fala, opa, deixa eu investir em outro lugar. Então você começa a ver isso, a minar, não os grandes times da América do Norte, que não vão desfazer os times por causa disso, mas você começa a ver a minar os novos talentos que estão aí jogando em Chaos da vida, estão jogando em equipes menores, Triumph, e aí no fim das contas esses caras pedem investimento por trás porque foi para outro game, então isso vai atrapalhar o ecossistema do CS. E agora, de um ponto de vista de como é que a gente continua captando essa molecada, eu acho que o CS é um jogo, cara, ele tá na situação que ele tá hoje pela qualidade dele, é um jogo acima da média no sentido de entender o game com facilidade, e ao mesmo tempo ser tão difícil de jogar que chega a ser desafiador pro cara, ele quer melhorar, ele vai colocar as horas ali porque é divertido o processo e assistir é legal, então tem muitos fatores que trazem o cara pro game. Então, comparação com o Free Fire eu acho um pouco irrelevante porque realmente são outros mundos, a galera que tá no celular não é a galera que tá no PC, embora existam aí, lógico, uma parcela onde tá nos dois. E o CS precisa continuar trazendo novas coisas, cara. A gente teve uns 2 ou 3 anos atrás um grande problema com o CS, que foi o fato de estar muito estagnado as atualizações, cara. Não tinha nada no game para fazer, velho. Não tinha uma coisinha nova, um monte de Battle Royale sendo lançado, a gente só tinha lá os matchmaking com cheater para jogar, a galera que abre o jogo. Né? Então ficou muito complicado. E aí, mas a Valve começou a se mexer, cara. Isso foi muito bacana. Eu acho que isso deu um respiro pro CS recentemente, que a Valve fez lá o Battle Royale dela, fica trazendo um pouco mais de frequência as operações, mudando, mas a gente tem muitas coisas que são discutíveis aí, Léo. O próprio mapas do CS, a galera já vem pedindo uma troca faz um tempo e não acontece, né? Então o CS é complicado, porque ele é um jogo muito louco, ficou muito louco, sem ninguém estar ali cuidando como um pai, sabe? Então as coisas vão acontecendo, né? E agora são boas, horas são ruins, é difícil, cara.
muito legal, gente. Gente, eu podia ficar mais 2 horas aqui conversando nesse bate-papo, que a gente poderia aprofundar mais ainda. E eu já sei que o Dirk aqui está super feliz também com o resultado e por ele a gente vai ter outros painéis como esse. Mas a gente está chegando ao final mesmo desse nosso painel. Vão ter outros ainda na programação do BizTech hoje. Eu volto às 4 da tarde falando de casas de influenciadores. Então, queria agradecer a presença do Felipão, da W7M, Roque e Gabriel. Obrigado de novo pela sua agenda. Pessoal, considerações finais. Felipão, rapidinho, um minuto. Agradecer também aí o convite de participar contigo, com o Fallen e com o Roque, né? Eu acho que é uma oportunidade legal da gente posicionar e saber o que o cenário precisa. E estamos aí sempre que a gente quiser discutir esse assunto, estou à disposição para poder agregar o máximo que a gente conseguir. Boa. Roque. Eu queria agradecer também, Léo, vocês, todo o pessoal do Sports Biz pelo convite. Acho que é muito importante a gente ter essas discussões e falar da importância do cenário nacional e que o público também consiga se inserir nesse debate e pensar de que maneira eles podem ajudar o cenário nacional, todo mundo, para que a gente não fique só nessas discussões, só nessas ideias que elas aparecem. A gente teve recentemente no Twitter uma discussão gigantesca com todos os jogadores falando sobre cuidar da imagem e tudo mais, mas que todas essas discussões virem práticas aí e que a gente consiga fortalecer o cenário nacional de CS. Boa. Gabriel. Para fechar, cara, eu acho que a gente não vai ter uma solução que vai ser no estalar de dedos, né? Não vai ser, opa, fiz um torneio aqui e de repente agora é 100 mil views todos os campeonatos. Isso não vai acontecer, tudo é muito gradativo. Então, quais são as pequenas coisas que a gente pode fazer dia a dia que talvez daqui 2, 3 anos o cenário seja diferente? Não vai acontecer uma mudança de um mês para o outro. Com exceção de talvez o Léo aí, com toda a sua influência, trazer todos os times para o Brasil novamente. A força. Voltem para cá todos, agora que nós estamos precisando de vocês. Fora isso... O vídeo está feito, Fallen. Fora isso, é o papel gradativo, cara. A criação de conteúdo, é realmente o fã ir começando a se interessar mais, os campeonatos continuarem fazendo um bom trabalho. Então, a gente tem que continuar lutando para isso. E eu, particularmente, cara, sempre tentei dar atenção pro cenário brasileiro, mas sempre senti que dei pouca. E não digo isso com maldade, é porque realmente falta tempo, cara. Quando você tá aqui treinando 8, 10 horas por dia e tendo que assistir todos os jogos da Europa e se atualizar, mais os jogos do Brasil, às vezes fica muito. Então não foi por falta de vontade, é porque é difícil mesmo. Você faz muito pelo nosso cenário, Gabriel. Então, gente, desculpa também de não ter podido responder as perguntas aqui, que foram muitas no chat. Mas obrigado a todos e até o próximo painel. Nos vemos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.